Graça e paz, boa noite a quem está aqui conosco, boa noite a quem está em casa. Este é o primeiro culto de oração da igreja do ano de 2021, e você deve estar em casa pensando, passou rápido. Todos os anos passam rápido, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, como foi o ano de 2020. Tivemos muita coisa contra, mas passou rápido. Parece que não ia passar nunca, mas passou rápido. E nós chegamos ao novo ano de 2021, sendo esse já o 5º dia do mês de janeiro. Então nós estamos aqui para a realização deste culto de oração. O primeiro culto do mês da igreja é o culto dedicado à família. Então eu gostaria de pedir que você está em casa, se você estiver com todos os seus familiares, reúna, ponha eles perto de você para participar melhor do culto. Se tem condição de cada um ter uma Bíblia, que eles tenham as Bíblias nas mãos para poder acompanhar as leituras, que fiquem atentos para participar do louvor, de todo o processo do culto que iremos fazer agora. Hoje nós não temos a presença da pastora Denilze, porque ela está de férias, e a irmã Denilze, a pastora, faz muita falta por causa do instrumento que ela toca, fazendo acompanhamento musical. Então hoje não estamos, mas aqui ainda temos o pastor Deraldo, e ele tem musicalidade na voz. Ele não tem um instrumento na voz, mas a voz dele é um instrumento. Então Deus o abençoe e possamos participar desse culto juntos. E a irmã Noélia, que está presente, vai nos ajudar na aula da intercessão, porque o grupo está um pouco reduzido. Então vamos iniciar o culto da família. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, que é a carta que nós iremos estudar durante o ano de 2021 e na escola bíblica dominical. E nós iremos ver esse texto sendo ensinado em classe. Então, capítulo 8, a partir do verso 31, 8 de Romanos, capítulo 8, verso 31 até o 39. É um texto por demais conhecido, mas ele é desafiador. E este ano de 2021 é um ano desafiador. Então eu lhe convido para ler comigo a partir do verso 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que texto desafiador! É um desafio para a nossa fé seguirmos estas recomendações do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Quero convidar você a orar. Você vai fechar seus olhos. Se você estiver com sua esposa ou esposo, com filhos, juntem-se comigo nesta oração, iniciando assim o culto de oração desta primeira quarta-feira do ano de 2021.
Santo, santo é o teu nome, Senhor. A ti seja a honra, o louvor e a glória por esse momento. Nós te agradecemos pela bênção do Senhor que nos alcançou durante todo este dia. Muito obrigado, Senhor. Fomos abençoados ricamente pelo Senhor. Obrigado pelo pão que tu nos deste, meu Deus, pela casa, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de estar na tua casa para prestar culto a ti. Obrigado também, Senhor, porque nós temos a alegria da tua salvação. Nós nesta hora nos sentimos como teu servo que compôs o salmo e que disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Que esta força, Senhor, esteja presente na vida de todos nós, todos os dias, para que não esmoreçamos, não desistamos, não recuemos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, dá-nos a tua direção para o culto desta noite. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Com a palavra que pastor Deraldo. Aleluia. Já que a gente não tem um instrumento, mas você vai ouvir aí como se tivesse todos os instrumentos na sua casa. Com certeza a companhia dos anjos que estarão aí ministrando juntamente conosco. E você vai receber aí em nome de Jesus na sua casa, vai adorar juntamente conosco. Como o pastor falou que é o culto da família, e me veio uma canção, que essa canção possa ser ministrada no seu coração nessa noite, você e sua casa. Que você e sua casa, 2021, possa dedicar-se ao Senhor, servir ao Senhor com alegria e colocar diante dele a sua vida, em nome de Jesus. Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, orando juntos, ficando juntos. Tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Que seja essa canção nessa noite na sua casa, você e sua casa servindo ao Senhor, dedicando a Ele a sua vida, consagrando ao Senhor esses dias, o nosso tempo ao Senhor, dando graças a Ele. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Dou graça de coração, dou graças pelo perdão, dou graças pelo Filho Jesus, Senhor. Dou graça de coração, dou graças
pelo perdão, dou graças pelo Filho Jesus, Senhor. E agora que o fraco seja forte, que o pobre seja rico, por tudo que o Senhor já fez por nós. E agora que o fraco seja forte, que o pobre seja rico, por tudo que o Senhor já fez por nós. Dou graças de coração, dou graças pelo perdão, dou graças pelo Filho Jesus, Senhor. E agora que o fraco seja forte, que o pobre seja rico, por tudo que o Senhor já fez por nós. E agora que o fraco seja forte, que o pobre seja rico, por tudo que o Senhor já fez por nós. Dou graças, te damos graças nessa noite, Senhor. Ah, Deus, não importam as circunstâncias, nós te bendiremos para sempre. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Meus lábios não se fecharão, Senhor, meus lábios não se fecharão, porque reconheço que o Senhor é soberano, está no controle de todas as coisas e é digno. O Senhor é digno de receber o louvor da igreja, e nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos com o coração agradecido por podermos expressar a nossa gratidão. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia. Deus abençoe a igreja. Amém. Deus te abençoe, pastor. Eita, vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 32, para uma reflexão. Depois então passaremos aquele momento tão especial, tão gostoso, que é o momento de oração, orando pela família, orando pela pátria, orando pelos enfermos. O texto está no primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, e nós iremos também ler a parte final do capítulo 33.
partir do verso 22 de Gênesis 32, que diz assim: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele o varão até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo engolido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Agora vamos para o final do capítulo 33, a partir do verso 18, que diz assim: chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está junto à terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Peniel. Que o Senhor Deus aplique esta palavra no coração e entendimento de todos os que nos acompanham. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos por esse instante de louvor, de oração e de meditação na tua palavra. Nós agradecemos por esse privilégio de poder abrir tua palavra e nela meditarmos. Pedimos a atuação abençoadora do Espírito do Senhor sobre a nossa vida, a minha vida e a vida de todos os que nos acompanham. Fala-nos ao coração, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Você conhece esse texto? Não há quem não já tenha lido a Bíblia, e mesmo que não tenha sido de forma cadenciada, cronológica, que não tenha estado visitando esse texto. A história de um homem que veio de uma família, e é uma história muito interessante. A gente percebe ao longo de sua vida, com os erros e os acertos que ele fez, que Deus estava conduzindo ele por um caminho para que ele fosse aperfeiçoado, para que ele tivesse a sua vida mudada. Jacó era filho de Isaac e de Rebeca, e ele era irmão gêmeo de um outro chamado Esaú. No dia do seu nascimento há uma nota muito peculiar sobre este acontecimento, porque quando Jacó nasceu, ele foi o segundo a nascer, e um fato chamou a atenção da parteira que pegou aquelas 2 crianças, é que Jacó saiu com a mão presa no pé do seu irmão, que saiu primeiro do ventre de sua mãe. E aí Jacó foi chamado de suplantador. O nome Jacó significa suplantador. E Esaú foi chamado de Esaú porque ele era cabeludo. O significado do nome Esaú é cabeludo. Esses 2 meninos nasceram no lar onde existia amor, o amor de Rebeca e de Isaac, mas havia uma suposta preferência dos pais pelos filhos em separado. A Bíblia diz que Jacó
Isaac amava a Jacó, a Esaú, e Rebeca amava Jacó. E aí eles cresceram neste clima de preferências familiares. A mãe preferia Jacó, o pai, Isaac, preferia Esaú. E eles foram crescendo e se tornaram homens. E um dia houve um fato: o pai estava já idoso e queria abençoá-los e dar-lhes a herança que ficaria para eles, sentindo a proximidade da sua possível morte. Então diz a Esaú que fizesse uma comida deliciosa a partir de uma caça que o pai apreciava, para que ele então abençoasse a sua vida. E o irmão viu aquela promessa do pai e se antecipou, e aí pegou e fez uma comida e ofereceu ao irmão que fez a caça, para que ele vendesse o direito de primogenitura. E o irmão cedeu. O irmão passou o direito da primogenitura. Comida que ele queria comer, o irmão ofereceu, e depois ele saiu para caçar, para fazer a comida que o pai gostava. Quando ele chegou, ele teve uma grande surpresa. Jacó havia se antecipado, ouviu a promessa que o pai fez a seu irmão e tratou de preparar a comida feita com uma caça para que o pai comesse. Na hora em que ele foi servir ao pai, ele usou as roupas do irmão, colocou pelo nos braços, porque o irmão era peludo, para que o pai pensasse, uma vez que estava cego, que aquele era o filho que ele havia solicitado, que fizesse a caça do animal preferido e a comida que ele iria comer, para então abençoá-lo. Quando ele ofereceu ao pai, o pai perguntou quem era que estava ali, e ele disse que era Esaú. Ele mentiu. E o pai então comeu a comida, abençoou o filho, achando que era o outro. Quando o outro chegou, viu que o irmão tinha usurpado o seu direito de primogenitura. A bênção que Isaac tinha para Esaú foi dada a Jacó, e Jacó ficou inconformado com isso e queria matar o seu irmão. A partir daí a história deles se divide, se separa. A mãe, quando tem conhecimento desse fato, de que o irmão desejava matar o outro por conta de uma comida e da bênção que ele havia roubado, ele recebe o aval de sua mãe e foge para uma terra distante chamada Harã, onde ele vai morar com familiares, e lá ele encontra a sua esposa, que era uma parenta sua. Aí Jacó casa com Leia e Raquel. A história é muito cheia de detalhes e pormenores, mas o que nós queremos mostrar e enfatizar nesta noite é a história deste homem que nasceu com o nome de Jacó, e que o significado do seu nome é suplantador. Ao longo de sua existência junto aos seus pais, ele faz tramas, ele obtém vantagens, e ele foge da casa dos seus pais para morar com parentes distantes. Só que lá ele tem uma surpresa, ele encontra alguém mais esperto do que ele. O seu sogro começa a ludibriar ele, a enganar. Ele quer casar com Raquel, e o sogro Labão dá a filha mais velha, por quem Jacó não havia se apaixonado, no primeiro instante do casamento. E então faz ele jurar que ele trabalharia mais 7 anos pela filha a segunda filha por quem Jacó havia se apaixonado, que se chamava Raquel. Então é uma história assim, cheia de nuances muito interessantes, e Deus estava presente nessa situação desde o momento que Jacó havia saído da sua casa, porque quando ele chegou no meio da sua caminhada, ele foi dormir uma noite ao relento, pôs uma pedra debaixo de sua cabeça, usando como travesseiro, e naquele lugar ele teve uma experiência com Deus. Ele sonhou e viu o céu aberto, e anjos subiam e desciam por uma escada que atingia o céu. Quando ele acordou assustado, ele disse que aquele lugar não era outro lugar que não a casa de Deus, e ele ficou impressionado com isto. E ele faz um voto ali a Deus. Ele disse: se Deus o abençoasse naquela jornada, ele seria um fiel dizimista,
e ele prossegue na sua jornada. E durante o tempo em que ele trabalhou com o sogro, por causa do amor de Raquel, ele foi fiel na sua promessa a Deus. Ele foi fiel à promessa que ele fez ao sogro, tendo o sogro usado de ardis como ele usou para obter a bênção da primogenitura. Depois de passados 20 anos, Jacó decide voltar para sua casa, para o seio da família, e então ele decide se despedir da família de Raquel, e ele vai embora, e ele leva parte do seu rebanho, ele volta da terra de Harã, com certo recurso, porque depois de 20 anos trabalhando com o sogro, ele havia amealhado alguma coisa, gado, ele havia amealhado recursos da época para o sustento da sua família. E então o sogro, quando sabe que ele está indo embora em definitivo, vai atrás dele para impedi-lo de deixar aquela terra, e não consegue. Jacó faz um acordo com ele, uma aliança com ele, com Labão, no caminho para Canaã, e Jacó prossegue na sua jornada. Só que ao prosseguir na sua jornada, ele tem que passar por uma experiência que o marcaria para o resto da sua vida. Antes de entrar em Canaã, ele passa pelo Val do Jaboque. O Val do Jaboque tinha um ribeiro que era um braço do rio Jordão, o rio Jaboque. E então ali naquele lugar ele passa a família para o outro lado, os filhos, as mulheres que ele tinha, tudo que ele possuía. O verso 23 marca esse instante dizendo: ele fez passar no ribeiro tudo que possuía, mas ficou só do outro lado. E naquele momento em que ele está sozinho, reflexivo, porque ele iria ter um encontro com seu irmão, aquele irmão que 20 anos atrás ele havia deixado e havia ludibriado, enganando o irmão e tomando o direito da primogenitura, estava vindo ao seu encontro. Então Jacó deveria estar pensando e repensando toda a sua jornada. Queridos irmãos, muitas vezes na vida nós passamos por momentos assim. Nós tomamos as nossas decisões, muitas vezes alheias à vontade de Deus. Nós não nos submetemos à sua plena vontade, queremos fazer a nossa, e pagamos o preço por isso. O preço que Jacó pagou na terra de Harã, para constituir uma família, foi um preço muito alto. Ele trabalhou 14 anos por 2 esposas, porque eram irmãos, e o costume da época não permitia que elas casassem, a mais nova casasse primeiro do que a mais velha. E então o sogro usa desse ardil para enganar Jacó e diz: olha, não é lícito você casar com a mais nova, a mais nova primeiro do que a mais velha. Então na noite de núpcias, ele pensando que estaria com a esposa com quem ele havia desposado, ele foi estar na verdade com a irmã da esposa, que era a mais velha. No dia seguinte ele vê o engano, e a partir daí o caráter de Labão, de Jacó, vai ser transformado diante dessas vicissitudes que ele passou ali em Harã. O engano do sogro, teve que trabalhar 14 anos por 2 esposas e mais 6 anos para que ele pudesse desfrutar alguma coisa. Ele não tinha salário fixo. Ele diz: você me mudou o salário 10 vezes nesses anos todos que eu estou com você. Disse para o sogro, o sogro, inconformado com aquela ida das filhas dele, dos netos dele e do genro para a terra de Canaã. Mas Jacó prossegue na sua jornada, e ali no Val de Jaboque, antes de ter um encontro de reconciliação, o Senhor aparece a Jacó de noite. Ele está sozinho, meditando sobre aquele retorno para a sua casa, quando de repente aparece um varão com ele, e trava-se uma luta pessoal. E diz o texto que Jacó ficou só, e durante a noite lutou com ele o varão até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, Jacó devia ser muito forte, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando ele com o anjo. E aí disse ele: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse:
eu não te deixarei ir se não me abençoares. Aquele Jacó que saiu da terra de Canaã fugido porque brigara com seu irmão e roubara o seu irmão de uma forma descaradamente, ele roubou o direito da primogenitura, ele se fez passar pelo irmão para que o pai pensasse que ele era Esaú, e ele não era Esaú. Ele usou certamente que o perfume, a roupa, e o pai cheirou o cangote dele, viu que era peludo e disse: o corpo e as vestes são de Esaú, mas a voz é de Jacó. E o velho comeu a comida e passou a bênção para Jacó. Quando o irmão chegou, que viu aquele estrago, e disse: cadê a bênção? Ele disse: teu irmão esteve aqui, tomou, me enganou, e agora é bênção dele. E bênção de pai é uma coisa séria, depois que é dada não se revoga. E aí o que acontece? Esaú ficou profundamente irado por aquela atitude de Jacó e guardou essa raiva por muitos anos, a ponto do irmão ter que fugir da casa dos pais, passar 20 anos fora. Nada como o tempo para curar feridas emocionais familiares, nada como o tempo para mudar a nossa história. Durante esses 20 anos que Jacó esteve em Harã, Deus esteve trabalhando na vida dele. Meu irmão, minha irmã, Deus pode nos conduzir por caminhos muitas vezes não compreensíveis para tratar com o nosso caráter. Aquele homem enganador, mentiroso, foi para Harã, fugido do seu irmão, e quando voltou quebrantado. E ali no Val de Jaboque, ele teve encontro com Deus. E quando ele teve esse encontro, o anjo disse a ele: qual é o teu nome? Ele abençoou a Jacó ali e disse a Jacó: não mais te chamarás pelo nome de Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó então queria saber o nome daquele personagem, mas ele não lhe disse o nome e abençoou ali. E Jacó então tem um encontro com Deus e chama aquele lugar do encontro junto a Jaboque de Peniel, porque ele disse: tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele teve um encontro pessoal com Deus que mudou a sua vida, mudou o seu caráter. Aquele homem trapaceiro, enganador, que foi para Harã, voltou um homem transformado, um homem quebrantado. O capítulo 33 trata do encontro de Jacó com Esaú. O irmão, quando soube que ele estava voltando, vai ao encontro dele, e ambos se encontram, e ele tinha medo que o irmão pusesse em execução o plano de matá-lo, de tirar sua vida, porque foi essa a promessa que Esaú fez depois que ele foi enganado. Contudo, Deus havia amaciado o coração de Esaú também, e o encontro desses dois irmãos é um encontro de reconciliação. Essa história é muito inspiradora e revela as situações familiares que todos nós vivemos, principalmente quando temos mais um irmão. Era Jacó e Esaú somente, mas há famílias que são numerosas, como a minha. Somos 14 irmãos. As nossas diferenças, 14 irmãos, e cada um com temperamento, cada um com um tipo de pensamento. Demos muito trabalho aos nossos pais para criarmos, porque cada um tinha um tipo de reação, mas fomos criados, graças a Deus. Mas todos nós temos temperamentos diferentes, como aqueles dois irmãos tinham temperamento, e Deus tratou com ambos. Tratou com Esaú com a distância do irmão. A distância fez ele sentir saudade, a distância fez ele sentir falta do irmão. E quando ele soube, 20 anos depois, que o irmão estava retornando, ele mais do que depressa foi ao encontro de Jacó, e se encontraram, e ali eles fizeram a aliança. Versículo 4 do capítulo 33 diz assim, a partir do verso 1: levantou Jacó seus olhos, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros.
e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Esse foi o momento da reconciliação entre Jacó e Esaú, depois de 20 anos que não se viam, depois de um ódio não consumado, porque esse ódio ao longo dos anos foi sendo trabalhado no coração de Esaú e no coração de Jacó também, o medo que ele tinha de encontrar-se com seu irmão, que havia jurado ele de morte. Então, ao retornar à sua terra, o primeiro encontro de Jacó foi com Deus no Val do Jaboque. Ali ele teve um encontro que mudou totalmente o seu coração. Ele se viu face a face com Deus e lutou com Deus, e Deus disse: olha, porque você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu, o seu nome não será mais Jacó, que significa suplantador, mas sim Israel. A partir daí Jacó se chamaria Israel, que é príncipe. Como príncipe lutaste com Deus, diz o Senhor a Jacó. Então ele se reconcilia com seu irmão, e os versículos finais desse capítulo 33, que diz que depois do encontro deles se abraçarem, chorarem, se perdoarem, Esaú vai para a sua terra e Jacó acampa-se defronte de uma cidade chamada Siquém, que estava na terra de Canaã, e comprou um pedaço do campo para estender a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, e levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Meus irmãos, nossas vidas, de todos nós, é feito de momentos assim, de disputas familiares, de tristezas entre irmãos. Feliz é a família, bem-aventurada a família que nunca brigou. Agora aponte-me ela, por favor, porque eu não conheço uma na face da terra em que em algum momento os irmãos não tivessem se desentendido, os pais não se tivessem em algum momento desentendido. Não era para ser assim, mas todas as famílias passam por suas situações privadas, situações íntimas, de irmão com irmão, de filhos contra pai, mas sempre Deus dá uma oportunidade, como deu a Jacó. Jacó na terra do sogro em Harã, ele foi trabalhado pelo Senhor, seu caráter foi burilado, foi tratado, para que quando ele retornasse, não retornasse aquele homem com o coração sempre predisposto a enganar, a trapacear, como ele fez no roubo da primogenitura. E então, quando ele se encontra com Esaú, seu irmão, Esaú também já havia sido trabalhado por Deus, porque estava ansiando por esse encontro. Diz que Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se ao seu pescoço e beijou, e choraram. Que linda reconciliação! Tudo porque nessa conturbada história de Jacó e Esaú, desses irmãos gêmeos, Deus esteve trabalhando. Deus quer trabalhar na sua vida, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando no seu lar, com seus filhos, com seu esposo. Deus é quem pode mudar situações, como mudou a situação de Jacó, de Esaú, e como fez de Jacó um homem segundo o coração, um homem quebrantado, um homem humilhado, um homem com um caráter burilado. Ele saiu trapaceador, voltou um homem honesto, um homem humilhado. Ele se humilha diante do seu irmão, ao se colocar em terra, se curvar em terra, se inclinar em terra 7 vezes, até que o irmão o alcançou, e então ali eles se reconciliaram. Quero lhe dizer nesta noite que não importa a dificuldade que sua casa, sua família esteja atravessando, leia essa história e veja como Deus pode mudar situações. Deus pode mudar a situação do pai, da mãe, do filho, dos irmãos que muitas vezes são irreconciliáveis, se magoam ao longo da vida, se afastam
podem novamente voltar a ser irmãos e grandes amigos, como Jacó e Esaú se tornaram depois desta reconciliação. Mas não se esqueça, foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem conduziu os passos de Jacó, e foi Deus quem conduziu os passos de Esaú. Quando Jacó termina o seu primeiro encontro com Deus ao passar o val do Jaboque, a Bíblia diz que ele estava diferente, ele mancava ou manquejava da sua coxa, e naquele lugar onde ele viu a Deus, ele chamou aquele lugar de Peniel. Quando ele teve um encontro com Deus, ele viu Deus face a face. Tudo que nós precisamos para que os nossos lares sejam corrigidos, reorientados, irmãos possam viver bem com irmãos, marido e mulher vivam bem, é termos encontros com Deus. O seu lar é o lugar mais ideal para você ter um encontro com Deus. Aí onde você está agora, junto com a sua Bíblia, me acompanhando nesta reflexão, você tem a oportunidade de cair em si, refletir quanto você precisa de Deus, quanto o seu lar precisa de Deus, quanto as coisas estão erradas e só serão consertadas se você as colocar nas mãos de Deus. Permita que Deus faça uma aliança, um acordo com você, como fez com Jacó, como mudou a vida de Jacó. Ele quer mudar a sua vida também, a partir do encontro com o Senhor. E olhe, ao final você vai poder levantar um altar e chamar o altar de Deus, o Deus de Israel. Isto fará a diferença na sua vida. Amém? Que nesta noite, aí dentro de sua casa, junto com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, você possa ter essa atitude destes homens que passaram pelo burilamento de caráter. Tanto Jacó quanto Esaú, enquanto eram jovens, enquanto eram crianças dentro de casa, se mostraram tão inimigos um do outro, a ponto de um enganar o outro e roubar o direito de primogenitura. Mas a partir do momento em que Deus entrou em ação, a vida dos dois mudou completamente. Mudou a vida de Jacó, mudou a vida de Esaú. Esaú foi trabalhado enquanto estava ali naquela terra, e Jacó lá em Harã, distante da casa de seus pais. Mas o sogro foi o material que Deus usou para burilar o caráter de Jacó, porque Labão era terrível, mudou 10 vezes o salário do seu sobrinho, o genro, mudou a vida de Jacó quando o obrigou praticamente a casar com as duas filhas, para que Jacó fosse trabalhado por Deus. E ao longo desses anos ele foi vendo a mão de Deus trabalhando nele mesmo. Quanto pode trabalhar na sua vida? Aceite assim. É muito gracioso submeter-se à vontade de Deus, porque o final dela traz sempre um resultado bom e positivo, como foi para a vida de Jacó. Jacó tornou-se Israel, o pai da nação de Israel. Veja como Deus foi generoso, maravilhoso com aquele homem. Deus mudará a sua história, a história da sua família, se você confiar no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu lar, que Deus visite sua casa, que esse ano de 2021 seja um ano de muitas mudanças na sua vida, naquilo que pode ser ainda mudado, transformado, naquilo que pode ser burilado no seu caráter, na sua vida familiar. É o que Deus deseja fazer para você ter uma vida próspera e feliz, como teve Jacó. Amém. Vamos todos orar nesse momento. Feche os seus olhos aí. Então eu vou começar, depois pastor Deraldo, depois Evani, depois pastor Deraldo. Amém? Pode ser. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento de oração, esse momento tão especial, Senhor, que todos nós aguardamos, quando colocamos as situações que precisam ser postas diante do Senhor.
Eu sei que tens os teus olhos sobre todas essas situações, sobre as nossas famílias, sobre os enfermos, sobre a nação brasileira, mas nós queremos participar deste momento de intercessão, Senhor, clamando por todos esses temas, esses assuntos que serão tratados aqui. Queremos começar, Senhor, orando pela pátria, pelo nosso querido país, o nosso Brasil, que vive, Senhor, uma situação tão especial, tão difícil, quando tem sido nesses 10 últimos meses, Senhor, quando esta enfermidade se instalou no nosso país e trouxe tanta dor, tristeza, Senhor, e luto. Nós pedimos nesta hora que a mão do Senhor, que tem preservado muitas vidas, tem curado a muitos, tem nos livrado, Senhor Deus, de tanto momento de tristeza. Nós te pedimos nesta hora que, em nome de Jesus, tu olhes para os enfermos, mas tu olhes, Senhor, para a família de uma forma geral, tu olhes para a nação. Deus, que o Brasil, que está vivendo esta situação, igualmente as outras nações da terra, possa encontrar, Senhor, o caminho que lhes trará paz, que lhes trará segurança, Senhor. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, a mão do Senhor se estenda do Brasil, sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor visite a cada estado, a cada capital do nosso país, meu Deus, olhando principalmente para aqueles que têm a incumbência, a responsabilidade, Senhor, de cuidar da população. Meu Deus, nós te pedimos que, em nome de Jesus, todo interesse próprio, toda vaidade pessoal, Senhor, nesta hora não tenha lugar, para que a população não sofra, mas sim, Senhor, que os governantes olhem para a população, para o povo que precisa, Senhor Deus, ser sarado da sua enfermidade. Meu Deus, abençoa a mente desses homens, que eles não se coloquem, ó Deus, como senhores da terra, mas que eles sejam humildes e aguardem de Ti mesmo, Senhor, a direção, a partir do presidente da nossa república. Visite-o agora e a todos os ministérios que o apoiam na sua administração. Deus, em nome de Jesus, visite Brasília, visite os políticos, visite, meu Deus, a Câmara Federal, Senhor, meu Deus, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado brasileiro. São homens, Senhor, que têm a responsabilidade de aprovar leis, de aprovar decretos, Senhor, que tragam, Senhor, para nós solução e não seja motivo de disputa pessoal, de vaidades pessoais. Deus, em nome de Jesus, visite agora, visite cada prefeito, visite cada governador. Meu Deus, você esteja presente nas casas legislativas de todo o nosso Brasil. Meu Deus, que haja temor no coração desses homens, que eles saibam que a autoridade que eles receberam veio de Ti, Senhor. Foi Tu que lhes concedestes a oportunidade de serem, ó Deus, líderes políticos, meu Deus, indicados e eleitos pelo povo para estar numa função, Senhor, que não é fácil, mas se eles buscarem de Ti ajuda, certamente que o Senhor os ajudará. Em nome de Jesus, repreenda nesta hora, Senhor, toda maquinação, toda perversidade, toda intenção maligna de fazer frustrar planos que trarão soluções e benefícios para a população. Repreenda nesta hora em nome de Jesus e abençoe o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, Senhor. Que haja um avivamento nos céus e na pátria brasileira, que o Brasil seja despertado, Senhor, com a mensagem do Evangelho. Usa as igrejas, Senhor, os ministérios, Senhor, os pastores, ó Deus, os homens e as mulheres de Deus, que têm a responsabilidade de pregar a Tua palavra e ensiná-la, Senhor, com justiça. Nós abençoamos, ó Deus, as igrejas agora, e cremos que o Senhor
levantará um avivamento entre nós, meu Deus, um avivamento na igreja, uma igreja quebrantada, uma igreja amorosa, unida, uma igreja que serve ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita as nossas igrejas, é o que nós te pedimos, e visite o nosso país, Senhor, visitando todos os políticos, toda a nação brasileira. Meu Deus, queremos vê-la de fato aos teus pés, como diz a tua palavra, a nação é feliz cujo Deus é o Senhor. Portanto, que a nossa nação se arrependa e busque ao Senhor, é a minha oração com ação de graças, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Bendito és o Senhor, nosso Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai Santo, neste momento, quero colocar perante ti, meu Senhor, as famílias, meu Pai, de modo geral. Senhor, visite cada família brasileira neste momento, Senhor. Rogo a ti, meu Senhor, que tu sejas o Senhor, que o Senhor esteja presente em cada uma, Senhor, dessas famílias. Rogo a ti em especial pelas famílias bereanas, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, esteja no meio, Senhor, das nossas famílias, das nossas casas, meu Pai. Que a tua presença, Senhor, encha cada um de nós. Que haja em cada lar, meu Pai, que o Senhor faça de cada chefe de família um sacerdote do lar. Que as famílias, meu Pai, sejam submissas, Senhor, à tua vontade. Amém. Que o Senhor, meu Pai, venha tratar cada uma delas, assim como trataste, Senhor, com Jacó, com Esaú, meu Pai, verdade, como foi Senhor. pregado neste momento, Senhor. Que assim, meu Pai, seja trabalhado também o caráter das nossas famílias, Amém, meu Pai. Senhor. Que o amor transborde entre as famílias. Sim, Senhor. Que haja união, que haja compreensão, meu Pai. Que haja, sobretudo, o amor, meu Senhor. Por favor, meu Deus, Sim, ó eu Deus. peço ao Senhor, visita, Deus, visita com a tua graça, com o teu poder, Sim, com a Senhor. tua misericórdia, cada família, Senhor. Que essa instituição a qual o Senhor criou, que ela seja, meu Pai, guiada, conduzida, Amém. Deus, Amém, por ti, meu Senhor. Que se faça sempre a tua vontade, meu Pai, Amém. em cada lar. Que haja sempre, Senhor, a tua presença. Sim, que em Senhor. nome de Jesus, meu Pai, os esposos amem as suas esposas. Amém, amém. As esposas amem e obedeçam, meu Pai, os seus maridos. Amém. E os filhos, meu Pai, que o Senhor dê compreensão, que o Senhor dê um espírito de submissão, meu Amém, Pai, Senhor. que eles possam compreender que seus pais, meu Senhor, que os pais têm que controlar, guiar cada um Sim, deles, Senhor, Pai, com em sabedoria. nome de Jesus. Dê sabedoria, Sim, Senhor, Pai. aos pais, para criar seus filhos com amor, meu Sim, Pai, Senhor. para ensinar os caminhos do Senhor, ensinar a tua palavra, meu Senhor, para que eles cresçam nos teus caminhos Sim, e que Senhor. jamais se desviem. Por favor, Senhor, faz assim, Deus, com as nossas famílias. É verdade, Por favor, eu te peço, visita cada uma delas, meu Pai. Sim, Senhor. Que a tua presença, Deus, seja permanente no seio de cada família, Senhor. Cada família brasileira e especialmente cada família bereana. Eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, que Amém. o teu amor, Senhor, seja transbordante dentro desses lares. Amém. Que haja união, compreensão, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pelo poder do teu nome, meu Sim, Pai. Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome meu de Pai, Jesus. confiando no teu infinito Sim, amor. Senhor. Que o Senhor pode fazer muito mais, Senhor. É verdade. do que pedimos. Por isso eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite, porque o Senhor está acima de tudo, acima de Oh, todos. Senhor, louvado. A sua palavra, ela é poderosa para fazer, ó Deus, com que as nossas vidas sejam transformadas, sejam restauradas, através do nome de Jesus.
E nós estamos aqui em nome de Jesus, o nome de Jesus poderoso, o nome que expressa a maior autoridade no universo, na qual as enfermidades elas se submetem ao nome de Jesus. E nós oramos nessa noite, nós oramos em nome de Jesus. Queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos cubra com o teu sangue. Toda seta inflamada de enfermidade contra as nossas vidas não prevalecerão, em nome de Jesus, sobre esses que estão aqui, sobre os que estão em casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que nós estamos debaixo da potente mão do Todo-Poderoso. Nós estamos guardados sobre, ó Deus, a manifestação poderosa da proteção do Altíssimo e descansando a tua sombra, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos dizer nessa noite, ó Deus, que se não for ao Senhor que estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido consumidos, mas o Senhor está conosco, guardando a nossa entrada e a nossa saída, nos livrando do homem mau, do homem sanguinário. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado de setas inflamadas do diabo, ó Deus, para trazer enfermidade. E nós oramos nessa noite, ó Deus, declarando em nome de Jesus que estamos cobertos com o teu sangue, guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos sobre a sua palavra que diz que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus, é sobre essa palavra que nós declaramos nessa noite. Queremos profetizar nessa noite sobre a irmã Aurelina, profetizando em nome de Jesus sobre a vida dela. Ó Deus, o Senhor começou uma obra e o Senhor é poderoso para completar. Por isso, Pai, no nome de Jesus, restaura, ó Deus, restaura em nome de Jesus. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus para que a potente mão de Deus esteja sobre ela, que a tua filha seja restaurada, ó Deus, curada, sanada em nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite, ó Deus, que a unção de cura, ó Deus, alcance, ó Deus, que ela receba cura na alma, cura no corpo, em nome de Jesus, e seja restaurada, Senhor, em nome de Jesus. Sobre aqueles que estão enfermos na tua casa, Senhor, nós oramos, ó Deus, e profetizamos a cura, porque era assim que Jesus fazia. Jesus liberava cura, e nós queremos dizer nessa noite, como Jesus dizia: seja curado em nome de Jesus, receba cura, Deus, em nome de Jesus. Nós profetizamos nessa noite, declaramos, Senhor, ó Deus, que a cura entre, ó Deus, pelas portas das casas dos teus filhos, e que os teus filhos sejam sarados nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor passe do sangue, o sangue de Jesus, ó Deus, sobre cada aqueles que estão enfermos, e que eles recebam cura, porque o sangue de Jesus nos deu vida e vida abundante, e que a sua igreja receba cura. Queremos te louvar nessa noite, ó Deus, pela restauração de Rafael, ó Deus, porque nós entendemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, e o Senhor tem restaurado a sua casa, tem restaurado a sua saúde, e podemos dizer nessa noite, até aqui o Senhor tem ajudado o teu filho, e ele está sarado, curado, restaurado, ele e a sua casa, em nome de Jesus. Deus, nós queremos dizer nessa noite, ó Deus, nesse primeiro culto de 2021, culto de oração, nós queremos declarar nessa noite: não haverá enfermidade na sua casa, Senhor, que o Senhor não possa curar, porque o Senhor é poderoso. Queremos dizer nessa noite que o Senhor poupe o seu povo, que o Senhor guarde o seu povo, que o Senhor esconda o seu povo e coloque o seu povo, Senhor, sobre a tua proteção, para que o mal não alcance, para que a enfermidade não sobrevenha repentinamente. Pai, nós oramos para que a unção de cura possa pairar sobre a igreja, sobre o seu povo. Ó Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor intensifique, é que o Senhor possa trazer à existência aquilo que não existe. Nós chamamos nessa noite à existência aquilo que não existe. Declaramos a igreja curada, restaurada, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.
Meus irmãos, estamos chegando ao fim do culto de oração desta noite. Queremos lembrar os irmãos que no próximo domingo o culto terá início a partir das 9 horas com escolão, e em seguida o culto, estamos já a partir do segundo domingo do mês de janeiro. Quero lembrar a você os compromissos que você tem com a sua igreja, principalmente a contribuição da presença, de estar aqui. Faça o esforço de cooperar com os cultos da igreja, mas não se exponha. Se você é pertencente a um grupo de risco, ainda permaneça com paciência, mais uns dias em casa, porque logo logo isso vai acabar. Mas se você tem condição de vir, venha estar na sua igreja, participar do culto. Uma outra coisa importante também são as contribuições. Lembre-se do Ministério de Missões e Evangelismo, que precisa de cooperação financeira. Ministério de Diaconia e Ação Social, a nossa cesta do amor, precisa da sua cooperação. Quando você vier ao culto, você traz a sua oferta para ajudar esse trabalho que é de assistência aos necessitados. Então, no próximo domingo, 9 horas, teremos Escola Bíblica Dominical, e logo em seguida o culto da manhã, o culto matutino. Nós estamos chegando ao final, vamos orar mais uma vez, encerrando o culto assim, abençoando a sua vida. Amém? Bendito seja teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos deu neste novo ano, de realizarmos o primeiro culto de oração da igreja. Pedimos que a tua graça e a misericórdia cubram teus filhos. Em nome de Jesus, visite, Senhor, nesta hora, cada membro desta igreja, esteja doente ou não, mas que a mão do Senhor esteja sobre suas vidas agora. Pai, as suas casas sejam alcançadas por Ti. Tenha misericórdia, Senhor, porque estamos ainda vivendo dias difíceis, mas o Senhor é poderoso, tem nos ajudado até aqui e nos sustentado. Que Tu continues nos sustentando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe os ministérios da igreja, visite a todos os ministérios agora. Põe a Tua mão sobre a administração da igreja. Nós rogamos a Tua bênção sobre a Tua serva Gláucia, vice-presidente da igreja, sobre os tesoureiros, as irmãs, os irmãos Marcelo e Sônia, Senhor, sobre as secretárias, irmã Elienay, irmã Patrícia. Visite a todos eles agora, suas casas, suas famílias. Fortalece-os para que este ano que iniciamos, Senhor, seja um ano de mais unidade, de mais amor, de mais cuidado um para o outro. Olha para cada um deles agora, nós te pedimos. Visite o ministério da palavra e do ensino, tua serva Zete, tua serva Val, Senhor, que é o ministério que cuida do ensino da igreja, da inspiração a tuas filhas. Guarde suas vidas, livrando-as do mal. Abençoe seus familiares, Senhor Deus. Nós entregamos cada um deles em tuas mãos, Senhor. Pedimos pelo ministério de missões e evangelismo da igreja, irmã Lídia Raquel, irmã Bárbara Sampaio. Abençoe tuas filhas onde estiverem nesse momento, que a bênção do Senhor esteja sobre elas, e que o trabalho de missões, Senhor, seja um trabalho, Senhor, ó Deus, aonde nós possamos colher fruto, como diz a Tua palavra. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pai, em nome de Jesus, abençoe a casa de Bárbara, a casa de Lídia Raquel, seus familiares. Abençoe a saúde de tuas filhas. Nós te pedimos, abençoe o Ministério de Diaconia e Ação Social, irmã Noélia e irmã Ruth, Senhor. Visite suas casas, tenha misericórdia de tuas filhas, Senhor. Sustenta nas tuas mãos, Senhor Deus. Abençoe seus filhos, abençoe seus netos, abençoe sua parentela, Deus, em nome de Jesus. Cuida de tuas filhas, Senhor. Nós te pedimos, abençoe o Ministério de Intercessão e Oração da igreja, a irmã Rita, o irmão Adilson. Tenha misericórdia, sustenta teus filhos em tuas mãos, que eles continuem sendo uma bênção, meu Deus, para o ministério de intercessão da igreja, que eles não esmoreçam,
que eles permaneçam firmes diante da luta que todos nós ainda enfrentamos. Guarde suas vidas e livre-os também de todo o mal. Abençoe a escola bíblica dominical, Senhor, em cada departamento de jovens, de adolescentes, o departamento infantil, a irmã Janice e as professoras. Abençoe a escola bíblica dominical, a direção, a irmã, Senhor, Kátia e a irmã Rita Azevedo. Toma conta de tuas filhas, abençoe cada professor, cada aluno, nós entregamos em tuas mãos. Abençoe, Senhor, o ministério musical da igreja, pastora Denilze, pastor Deraldo. Abençoe os conjuntos da igreja, as vozes, os músicos, conjunto coral, conjunto infantil. Deus, a cada um dos teus filhos dispensa a tua bênção, Senhor. Que este ano de 2021 seja um ano de muitas conquistas, Senhor, para a igreja. Nós te damos graças porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor. Abençoe esta equipe valorosa que cuida das filmagens. Deus, nós oramos pela vida de Rafael, te damos graças porque o Senhor o tem abençoado. Senhor, e abençoado a sua casa, a sua esposa, seus filhinhos, Senhor, sustenta em tuas mãos. Abençoe a Felipe também, Senhor. Guarde a vida deste jovem, que ele se mantenha firme nos teus caminhos, Senhor, e não se desvie, Senhor, mas continue até o dia do Senhor. Abençoe sua família, visite sua casa, seus pais, irmãos, se os tiver, Senhor. Nós abençoamos também a vida de Bira. Muito obrigado, Senhor, pela ajuda, cooperação. Deus, guarde a vida de Bira, Senhor, guarde a sua saúde, guarde a sua casa, Senhor, guarde, Senhor, a sua vida. Nós te pedimos, abençoe a cada um que tem nos ajudado nessa tarefa. Nós pedimos que, em nome do Senhor, a bênção do Senhor, que só nos enriquece e não nos acrescenta dores, esteja sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas. Continua cuidando de nós, Senhor, livrando-nos de todo o mal. É a minha oração, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém.